Olá, heróis e heroínas! Sejam bem-vindos ao canal Heróis Alpha, o lugar onde vocês podem mergulhar no universo dos super-heróis e explorar suas histórias incríveis. Se você é um fã de quadrinhos, filmes ou jogos de super-heróis, você está no lugar certo. Aqui, vamos compartilhar com vocês tudo sobre as origens dos super-heróis e como suas histórias mudaram o mundo dos quadrinhos para sempre. Então, inscreva-se no canal e junte-se a nós nesta jornada épica pelo universo dos super-heróis, heróis e heroínas. Vocês já se perguntaram como tudo começou no mundo dos super-heróis? Neste vídeo, vamos fazer uma viagem no tempo e explorar as origens dos heróis mais icônicos da história. Desde os primeiros super-heróis das histórias em quadrinhos até os heróis modernos de hoje em dia, vamos descobrir como essas histórias revolucionaram o mundo dos quadrinhos e inspiraram várias gerações. A história dos quadrinhos começa nos anos 30, quando a revista Action Comics 1 foi lançada e apresentou ao mundo o primeiro super-herói de todos os tempos, o Superman. Criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, dois jovens estudantes de Cleveland, Ohio, o Superman foi concebido como um personagem forte e destemido que defendia a justiça e combatia o mal. Sua história de origem era única e cativante. Ele era um alienígena chamado Kal-El, enviado à Terra pelos seus pais quando o planeta Krypton estava prestes a explodir. Ele foi adotado por um casal de fazendeiros do Kansas, Jonathan e Martha Kent, que o criaram como seu próprio filho. O Superman cresceu com habilidades sobre-humanas que o tornavam invencível, como força, velocidade, invulnerabilidade e a capacidade de voar. Ao mesmo tempo, Clark Kent, sua identidade secreta, era um jornalista comum que trabalhava no planeta diário. Ele escondia suas habilidades sob um terno e óculos e se misturava com os seres humanos comuns, mantendo sua verdadeira identidade em segredo. A popularidade do Superman cresceu rapidamente, e em pouco tempo ele se tornou um ícone da cultura pop. Sua habilidade de voar, força sobre-humana e justiça implacável cativaram o público e o tornaram o primeiro super-herói da história. Sua popularidade levou a uma série de quadrinhos dedicados ao personagem, e sua presença se expandiu para outras mídias, como rádio, televisão e cinema. Ao longo dos anos, a história do Superman se desenvolveu ainda mais, com novos personagens, vilões e reviravoltas. Mas a base de sua origem permaneceu inalterada, e o Homem de Aço continuou a defender a justiça e a lutar contra o mal em todas as suas formas. O Superman é um símbolo de esperança e inspiração para muitos, e sua história de origem continua a ser um exemplo de como a força e a determinação podem superar qualquer obstáculo. Ele é um herói atemporal que inspirou gerações e continuará a fazê-lo por muitos anos. Vamos falar agora sobre outro herói lendário. O Batman é um dos personagens mais icônicos da cultura pop. Um herói que luta contra o crime e o caos em Gotham City. Criado por Bob Kane e Bill Finger, o Batman fez sua primeira aparição em Detective Comics 27 em 1939, e desde então se tornou um dos heróis mais populares de todos os tempos. A história de origem do Batman é um dos mais famosos de todos os tempos. Quando criança, Bruce Wayne testemunhou o assassinato brutal de seus pais, Thomas e Martha Wayne, e jurou vingança contra o crime. Ele treinou seu corpo e mente para se tornar o Cavaleiro das Trevas, um símbolo de justiça e vigilante que usa suas habilidades físicas e mentais para combater a criminalidade em Gotham City. O Batman é um herói que se destaca por suas habilidades físicas e seu arsenal de tecnologia de ponta. Ele é um mestre em artes marciais e é capaz de enfrentar vários inimigos de uma só vez. Além disso, ele é conhecido por seus veículos e gadgets icônicos, como o Batmóvel e o Bat-Sinal, que ajudam a combater o crime em Gotham City. Mas o que realmente torna o Batman um herói lendário é seu compromisso com a justiça. Ele não usa armas e sempre tenta salvar a vida de seus inimigos, mesmo quando são os piores criminosos da cidade. Ele é um símbolo de esperança para os cidadãos de Gotham City, e sua luta contra o crime inspirou gerações de leitores e fãs. Ao longo dos anos, a história do Batman se desenvolveu em várias direções, com novos vilões, aliados e eventos que moldaram seu mundo. No entanto, seu compromisso com a justiça e a luta contra o crime em Gotham City permanecem inabaláveis, tornando-o um herói que continua a inspirar e cativar pessoas de todas as idades. Vamos agora falar sobre a Mulher Maravilha. É uma das personagens mais icônicas dos quadrinhos, e foi uma das primeiras heroínas a ganhar destaque nas páginas das revistas. Criada por William Moulton Marston, a personagem fez sua primeira aparição na revista All Star Comics 8, em 1941. E desde então se tornou um símbolo de empoderamento feminino e um ícone da cultura pop. A história de origem da Mulher Maravilha é fascinante. Ela é uma princesa das Amazonas,
criada na ilha paradisíaca de Temícera. Sua mãe, a rainha Hipólita, moldou-a em uma guerreira imbatível e uma defensora da verdade e da justiça. Quando o piloto de testes Steve Trevor cai na ilha, Diana decide acompanhá-lo de volta para o mundo dos homens, a fim de ajudá-lo em sua missão. A Mulher Maravilha é uma heroína que se destaca por sua força, coragem e sabedoria. Ela é uma guerreira imbatível que luta pela justiça e pelos direitos das mulheres. Além disso, ela é uma defensora dos valores democráticos e da liberdade individual. O papel da Mulher Maravilha na história dos quadrinhos é significativo. Ela é uma das primeiras heroínas a ganhar destaque, e foi uma inspiração para muitas mulheres que queriam se ver representadas nas páginas das revistas. Ela também ajudou a abrir caminho para outras personagens femininas nos quadrinhos, como a Supergirl e a Batgirl. Mas o que realmente torna a Mulher Maravilha tão importante é sua mensagem de empoderamento feminino. Ela é um símbolo de força, coragem e justiça para as mulheres em todo o mundo, e sua luta pela igualdade de gênero continua a inspirar pessoas de todas as idades e origens. Ao longo dos anos, a Mulher Maravilha passou por várias transformações e adaptações, mas sua mensagem de empoderamento feminino permanece tão forte quanto sempre. Ela é uma das heroínas mais amadas e respeitadas dos quadrinhos, e seu legado como um símbolo de igualdade e justiça continuará a inspirar as pessoas por muitas gerações. Agora, vamos pular para a década de 60, onde uma nova era surgiu nos quadrinhos, conhecida como a Era de Prata. Foi um momento de grande mudança e inovação, com a criação de personagens icônicos que se tornaram amados por gerações. E dois desses personagens foram o Homem-Aranha e os X-Men. O Homem-Aranha foi criado por Stan Lee e Steve Ditko em 1962, na revista Amazing Fantasy XV. A história de origem do herói, Peter Parker, é bem conhecida. Após ser picado por uma aranha radioativa, ele ganha habilidades aracnídeas e usa seus poderes para combater o crime em Nova York. O Homem-Aranha foi uma quebra de paradigma nos quadrinhos, sendo um herói adolescente com problemas pessoais, financeiros e amorosos, o que tornava sua vida dupla ainda mais complexa. Os X-Men foram criados por Stan Lee e Jack Kirby em 1963, na revista X-Men 1. A equipe era composta por mutantes, seres humanos com habilidades especiais, que eram temidos e odiados pela sociedade. A história de origem dos X-Men envolve o Professor Xavier, que reúne os jovens mutantes para ensiná-los a controlar seus poderes e a usar suas habilidades para proteger a humanidade. Tanto o Homem-Aranha quanto os X-Men foram muito bem recebidos pelos leitores e ajudaram a definir a Era de Prata dos quadrinhos. Eles foram responsáveis por trazer temas mais maduros e realistas para as histórias em quadrinhos, além de explorar questões sociais e políticas de maneira inovadora. Esses personagens continuam sendo amados por fãs de todas as idades até hoje, e sua influência é sentida em todo o universo dos quadrinhos e além. Por fim, nos últimos anos, os heróis modernos dominaram as telas de cinema e se tornaram uma parte importante da cultura pop. Entre eles, dois personagens em particular se destacam: o Homem de Ferro e o Batman. O Homem de Ferro foi criado por Stan Lee, Larry Lieber, Don Eck e Jack Kirby, e sua primeira aparição foi em Tales of Suspense 39, em 1963. Mas foi em 2008, com o lançamento do primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel, que o personagem se tornou um sucesso global. Interpretado por Robert Downey Jr., o Homem de Ferro conquistou o coração dos fãs com seu senso de humor, inteligência e coragem. O personagem se tornou um símbolo de superação pessoal, uma vez que Tony Stark, o alter ego do Homem de Ferro, lida com problemas como a dependência química e a responsabilidade social. Já o Batman, criado por Bob Kane e Bill Finger, foi apresentado ao público em Detective Comics #27, em 1939. O personagem se tornou um ícone cultural desde então, e é reconhecido por seu uniforme preto, o Batmóvel e a cidade de Gotham. Mas foi a trilogia de filmes dirigida por Christopher Nolan que redefiniu o herói para uma nova geração. Interpretado por Christian Bale, o Batman de Nolan foi uma visão mais realista e sombria do personagem, explorando a psique do herói e a luta contra o crime em uma cidade corrupta. Tanto o Homem de Ferro quanto o Batman se tornaram ícones culturais, inspirando milhões de fãs em todo o mundo. Seus filmes e quadrinhos continuam a cativar novas gerações, mostrando que esses personagens são verdadeiros símbolos da coragem, justiça e perseverança. E aí, heróis e heroínas? Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre as origens dos super-heróis. Comentem abaixo qual é o seu herói favorito e por que ele é tão especial para vocês. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima!